Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, São Luís do Maranhão, bem suadinho, ó, calorzão tremendo aqui, Alcântara, Maranhão, Brasil. Mas assim mesmo, irmão, estou tentando trazer para você a quarta e última mensagem de hoje, baseada em 2 Coríntios 2, 14 ao 16, sobre aquilo que Deus espera de nós. O quê? Ter o conhecimento bíblico para, aplicando em nossa vida, vivendo o conhecimento, sermos comparados com um perfume. Esse perfume o mundo não sabe se existe isso. Eles vão tratar a gente mal quando a gente fala a verdade, mas o que interessa é o que Deus pensa de nós. O que interessa é o que Ele cheira, qual é o sacrifício que nós estamos passando para Deus. Eu já quero avisar para você chamar um novo convertido para estar conosco. Por quê? Que amanhã nosso tema vai ser dentro da carta de Judas, bem do lado do Apocalipse, capítulo 1, 23, onde Judas diz: salvai alguns, livrando até da sua roupa manchada pela carne, pelo sangue. Vai ser o tema de amanhã. Salvar por causa do que eles são na visão de Deus, baseado em Judas 1, 23. Então ali nós vamos discorrer em um monte de assuntos e ações que respeitam esse tipo de comportamento, O mundo respeita e age, ou melhor, se apodrecendo na carne, vivendo na carne, e não é salvo. Vamos estudar dentro de Judas 1, 23. Já chama o novo convertido para estar conosco. Pega meu número, faz uma pergunta, põe algum no nosso link, irmão, por favor. Faz um desafio para Deus, diz pelo menos uma pessoa nova convertida você vai trazer para esse link, pelo menos um desigrejado, não pessoa de outras igrejas, a não ser que as igrejas deles não falam a verdade como falamos aqui, aí sim, traz para a escola bíblica para ouvir ou para fazer perguntas aí no nosso privado. Tá aí o meu número privado, faça uma pergunta, a hora que eu puder vou responder. Então tá aí, ó, 984904763, código do Maranhão é 98. Você que está fora do Brasil, coloque antes o número 55. Então, o texto que a gente está lendo, 2 Coríntios 2, 14 ao 16, eu quero repetir isso bem aqui, para a gente se aprofundar um pouco mais no assunto de hoje, para a gente se analisar: estou salvo ou perdido? O que eu vou ganhar se eu viver perdido para sempre? Porque conhecer a verdade eu não quero. Eu quero estar no lugar onde pregadores me ensinam mentiras e eu levo como se fossem verdades, e eles estão me enganando muitas vezes. E o Paulo diz, 2 Coríntios 2, 16 e 17, ele diz: para estes, certamente o cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Tu sabe o que é um idôneo? Na minha tradução mais antiga aqui, Ferreira de Almeida, revista corrigida que está mais perto do original, ele usa o termo idôneo. E outras expressões de outras bíblias não existe essa expressão, idôneo. Mas se você buscar o Aurélio, que está aí no Google, o dicionário, toda palavra que tu tiver alguma dúvida que a gente falar aqui, digita no Google. Você vai aprender melhor, estudar melhor na internet, e digita a palavra idôneo, e tu bota do lado significado, que tu vai encontrar respostas aqui desse jeito que eu vou dizer, considerado moralmente correto, isso quer dizer idôneo, considerado honesto, considerado íntegro, integridade, quer dizer, não tem corrupção nenhuma. Considerar que alguém que se mostra competente para assumir certos tipos de cargo, ou melhor,
Tem cargo na vida comum que alguém lá da liderança de alguma empresa só coloca certo tipo de gente se ele está capacitado muito ao ponto de assumir. Por exemplo, você não pode ser um TI no computador para ser operador de TI de grandes empresas se você não conhece nada de computação. Irmão, tem 15 mil reais para você ser líder de todos os que vão trabalhar na computação com TI lá do Supremo Tribunal Federal. É muito dinheiro. Mas eles não vão botar uma pessoa que não sabe nada. Essa pessoa não se preparou nessa área para assumir. No cristianismo é isso. O Paulo diz, para essas coisas, quem é idôneo? Quer dizer, quem não é falsificador, aí do verso 17, não é idôneo. Quem não falsifica o evangelho para ensinar para os outros e para si uma mentira como se fosse verdade, não é idôneo para quê? Para ser salvo, porque ele é um corrompido. Não é idôneo para ser curado, para buscar a cura em Cristo. Ele não quer se preparar dentro do conhecimento verdadeiro da Bíblia e não no conhecimento de um falsificador, de uma igreja falsa, de um pregador falso profeta, que a Bíblia diz que no fim dos tempos vai ter, de Mateus 24, 24. Jesus disse, vão ter falsos profetas que vão fazer prodígios e vão enganar até os escolhidos. Então muita gente, irmão, vai estar superlotando igrejas onde o ensino bíblico é muito escasso, muito mesclado também com outras coisas, e não é o conhecimento que Paulo deu para a igreja, não é aquele conhecimento que nós damos aqui há mais de 3 anos que estamos com essa escola bíblica aqui, desde o dia que iniciou a pandemia, nós estamos nessa escola bíblica dando um conhecimento bíblico no profundo, buscando alicerce, porque nós queremos principalmente da salvação, enquanto que muitas igrejas estão dando perdição, porque aquele povo não é idôneo, melhor, não está se preparando para ser cristão e para ser salvo, porque só tem 2 tipos de pessoas dentro do texto que lemos aí, 2 Coríntios 2, 14 a 16, é o que está se preparando para ser perdido, porque não tem o conhecimento de nada, não quer, não tem interesse. Culto de ensino, ele não está lá. Uma igreja verdadeira, ele não está lá. Ele procura as igrejas dos falsos profetas. E também tem aquela pessoa que é salva, que ele não troca a salvação por nada, que o conhecimento bíblico está acima de qualquer coisa para ele. Conhecer a Deus, fazê-lo conhecido, pregar aquilo que ele vive, para mostrar para Deus que ele é salvo, pelo conhecimento que ele aplica diante do seu próximo, com o que ele ensina, com o que ele aconselha, com o que ele vive por dentro e por fora. Então tem essas 2 pessoas dentro do mundo inteiro, dos cerca de 9 bilhões de pessoas que se encontram no mundo inteiro, em multidão de religiões. Tem os que se salvam, os que se perdem por causa da falta de conhecimento e por causa do apodrecimento da carne, viver na carne. Não tem o sal para salgar a carne. Então, se você sabe que o cristão é chamado de o sal da terra, Mateus 5,13. Então, você sabe muito bem que hoje tem a luz elétrica, né? Então você tem uma geladeira, tem um freezer, bota no gelo uma carne, você conserva ela por 1 ano, muito mais. Mas antigamente, na época de Cristo, ou até há 50 anos atrás, uma das maneiras de preservar a carne quando não tinha a luz elétrica, a geladeira, etc., era com sal, botava muito sal. Ou então botava na banha do porco, dava aquela fermentação com um pouco de sal
e tacava muita banha de porco dentro de um túnel grandão, ficava por muitos e muitos dias para comer a carne boa, sem corrupção, sem apodrecimento. Então Deus compara que tudo que nós pegamos de conhecimento em nós, que agora faz parte da nossa vida nova, é o sal para nós e para os outros. O conhecimento que eu tenho, vou usar para mim, para nunca deixar eu me apodrecer. Eu sou o sal para mim e para os outros. Amém? Ponto. Quero voltar para falar para você sobre o termo que nós vimos aí, meus irmãos. Dentro do cheiro, o Paulo diz, somos o cheiro, somos o perfume de Cristo. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Uma das coisas que faz também, além de tudo que a gente já viu nos 3 vídeos que estão aí no YouTube, gravados hoje sobre esse tema, e nos áudios que já estão aí com você, sobre cheiro, ações que eu produzo para mostrar o que eu já conheci da Bíblia, que eu aplico em mim para ser um cheiro diante de Deus, cheiroso para Deus, está bem aqui em Filipenses. Carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, 18. Pega a tua Bíblia. Querido, aqui tem estudo que por aí você não vai ver. Traz o novo convertido, traga alguém, porque na Bíblia diz que um dia o homem vai ter fome e sede, e não de comida nem de água comum, mas da palavra de Deus. Então muitos países já não podem mais pregar pela internet, não pode pregar abertamente nas igrejas, já é proibido, eles matam. País comunista, país muçulmano, eles matam, eles perseguem. Então use depressa a ferramenta que você tem, principalmente essa aqui, que está ensinando a verdade. Chame depressa alguém para aprender. O Lula, presidente do Brasil, já colocou aí agora um dispositivo para o celular, tá? Já tem um monte de gente aí dizendo que ele está bloqueando o celular por um dispositivo novo que é do governo federal. Tem vários deputados federais, várias pessoas avisando que milhares de celulares já foi bloqueado. E a desculpa deles é o seguinte: isso é apenas para quem tem celular roubado. Olha aí a mentira. Porque tem milhares de celulares que foram roubados e vendidos por outras pessoas. Então tem celular mais baratinho, que é os mais ricos, mais de última geração, eles já trazem um dispositivo que, se você perder seu celular ou roubarem, basta você ligar para lá, eles bloqueiam, nunca mais quem está com ele, nunca mais usa o celular. Só que nós sabemos que nós estamos passando agora para ser um país comunista, igual China. O Brasil vai assinar um acordo, o PT vai assinar um acordo amanhã, salvo engano, amanhã ou hoje em Brasília, com o líder do partido político da China, para aplicar todas as ações políticas da China no Brasil. Uma delas é a regulação da mídia, de tudo que se fala. Então eu quero lhe pedir, na hora que sumir daqui, por exemplo, meu número daí, a escola bíblica, eles vão me inventar que o meu celular foi roubado. Eu vou logo lhe avisar, eu comprei. A nossa igreja, a tesoureira da nossa igreja comprou esse aparelho aqui numa loja de São Luís. Estamos pagando por mês, X por mês. Ele custou cerca de R$ 1.500, de 6 vezes. Está sendo pago porque o outro quebrou. E o outro celular que estou usando é da minha esposa. Foi comprado também assim, numa loja. Mas o diabo vai inventar que o celular é roubado. Então eles bloqueiam tudo e você não tem mais como usar. Amanhã você compra outro, ele bloqueia de novo. E você vai se queixar para quem? Para o Alexandre de Moraes, comunista? Para o Flávio Dino, que abertamente tem um vídeo aí, Lula dizendo: finalmente eu coloquei um companheiro comunista no Supremo Tribunal Federal, que é o Flávio Dino. É para eles que vocês vão se queixar? Se eles estão provando que são inimigos dos inimigos,
e o amigo deles pode fazer tudo que quiser, igual China, e ninguém diz nada, porque o comunista é com o comunista, inimigo com inimigo. Então se prepare para essa ferramenta do celular. Então use depressa, tá? Para chamar pessoas. Então vamos estudar rápido, porque já já nosso celular está sendo censurado por causa do que eles estão falando aí, né? Das ferramentas que eles já estão colocando no YouTube para parar totalmente todos aqueles que falam coisa que o sistema comunista não quer ouvir. Enquanto isso, vamos falar de salvação. Filipenses 4, 18, se lê assim, ó: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, estou cheio, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Verso 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que ele não trabalhava como os outros trabalham, nas igrejas que recebem um monte de salário, muito dinheiro. Ele dependia também de oferta. Tem hora que ele trabalhava com a mão, ele vendia tenda, mas era muito difícil, tinha dia que ele não tinha dinheiro para nada, então ele dependia de oferta. Nesse caso, a igreja lá da Macedônia, de uma cidade chamada Filipos, sabendo que Paulo, quando escreve essa carta, estava numa dificuldade financeira muito grande, o que é que eles fizeram? Levaram ofertas através de um missionário que andava com Paulo, chamado Epafrodito. Esse missionário chamado Epafrodito, que andava com Paulo, ele foi lá em Tessalônica, contou a história de Paulo. Se fosse pelo WhatsApp, o próprio Paulo dizia: olha gente, eu estou passando uma guerra aqui, me ajuda aí. E eles enviaram dinheiros, ou talvez roupa, ninguém sabe exatamente o que era, ou comida, mas o que se sabe é que ele chama aqui de oferta. Algo eles ofertaram para suprir o Paulo na sua necessidade. E Paulo diz: eu agora estou cheio por causa de vocês. E esse tipo de ação ele chamou aqui de sacrifício, cheiro de suavidade, sacrifício agradável, aprazível a Deus. Tá entrando aí, entrou, tirou aquele hino, saiu outro. Deixa entrar, é só instrumental, tá bom? Deixa entrar, nós já estamos terminando. Falta só 2 minutos. Então eu quero te falar aqui, tudo que tu faz como cristão na obra, investindo na obra, principalmente fazendo sacrifício para ofertar, como Cristo lá em Efésios 5, 1 e 2, sacrifício por amor como cheiro suave. Se nós demonstrarmos amor, aqui está dizendo que é cheiro diante de Deus, e Deus vai suprir também você. Deus vai dar muito, como ele diz em Filipenses 4,19. Ele vai suprir muitas riquezas, claro, no espiritual. Você está voltando para você muita vitória, muita coisa boa. Então, nunca seja um apodrecido, um morto. De Efésios 2, 1 ao 3, que Paulo disse: Cristo nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecado, nos quais todos andavam nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, morto, todo cristão que não tem Deus, ele está morto. Mas Cristo veio para nos dar uma nova vida, nos ressuscitar. E nunca mais Cristo quer ver o fedor da morte, o apodrecimento da carne morta, quando a gente vive com Ele. Porque estamos mostrando que temos uma nova vida, que conhecemos pela Bíblia as consequências de andarmos no pecado, na carne. Ponto. Amanhã nós voltaremos, envia essa mensagem para alguém. Vamos continuar de falar de salvação. Eu estou salvo ou estou perdido? Estou investindo na minha salvação ou não?
Com o quê? Com conhecimento para aplicar na minha vida e do meu próximo. Ponto. Tá? Envia essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.